O mundo aplaude por um instante, celebra quando convém, ergue ramos enquanto tudo vai bem. Mas quando chega a noite, quando o sacrifício se aproxima, quando o amor exige entrega, muitos se fecham, poucos acolhem. Hoje, Jesus continua passando, continua entrando nas Jerusaléns do nosso tempo, nas agendas cheias, nos corações distraídos, nas vidas superficiais. Muitos ainda dizem Hosana, mas não abrem a porta. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Queridos irmãos e irmãs, aqui no nosso santuário, você que celebra conosco aí da sua casa, certamente tantas pessoas vão ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos com esta Santa Missa, começando as cerimônias da Semana Santa, chamada Santa ou Semana Maior, onde a igreja, pela liturgia, vai atualizar os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nós somos convidados pela igreja a não relembrarmos isso, mas a celebrarmos. A celebração, ela é superior a uma mera lembrança. Com a liturgia, Jesus não morre de novo, os acontecimentos não se repetem, mas eles se atualizam no tempo e no espaço. É como se nós estivéssemos hoje presenciando a entrada de Jesus em Jerusalém. Queremos, nesta Santa Missa, fazer esse percurso entre esses dois temas que se misturam numa cerimônia só. Na parte inicial da missa, nós temos alegria, a entrada triunfal de Jesus. Procissão na rua, ramos, cânticos alegres. Hora que nós entramos na liturgia da palavra, se anuncia a paixão. Por isso que se diz, domingo de ramos e da paixão do Senhor. E a igreja, como mestra e como sábia, ela não deixa este evangelho só para a sexta-feira. Na mesma missa, ela vai nos lembrar por que Jesus entrou na Terra Santa. Aquela festa inicial não era uma festa interior, era apenas gestos exteriores, era apenas seguindo a cabeça de outros, como foi também na sexta-feira. Jesus, ele entra em Jerusalém não para reinar, como Pilatos, como Herodes, mas para morrer. O seu reinado será diferente, a sua coroa será de espinhos, o seu manto de púrpura e sangue, o seu trono a cruz. Será zombado, ridicularizado, blasfemado, mas ele leva até o fim, até o cabo, a sua missão redentora. Nós teremos esta semana várias reflexões, várias pregações que vão nos conduzindo ao ápice, que é a grande vigília pascal do sábado, que vem em seguida das cerimônias festivas do domingo pascal. Quero reservar um estudo mais apurado do texto na missa da noite. Nesta missa da manhã, este ano, eu preparei algo um pouco diferente, que não fala apenas do significado da entrada de Jesus lá, mas do significado desta entrada para nós hoje, porque senão fica apenas no gesto de acompanhar os figurantes com os raminhos nas mãos, acaba-se a missa, volta-se à vida normal. Isso não pode acontecer. Não sei se os senhores já tiveram a curiosidade de ler o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém até o fim, de prolongar a leitura na sua escritura. O final é simplesmente trágico. É trágico, porque a leitura vai dizer que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou empavorosa, ramos, tapetes, gritos, multidão. Tá bom, faz parte. Mas como que acabou isso? Jesus, ele entra em Jerusalém, na visão de alguns, como um grande político, para derrubar Pilatos e libertar Jerusalém do Império Romano. E não é isso que acontece, ele não vem num grande cavalo, ele vem numa jumentinha para se cumprir uma profecia que se dizia que o Messias viria na jumenta. Estenderam ramos, colocaram um tapete. Depois que acabou tudo isso, cada um voltou para a sua casa, cada um voltou para a sua vida. E nosso Senhor, ele que entrou em Jerusalém para ser acolhido, ele entra para ser acolhido. Qual é o final do evangelho? No fim do dia, Jesus sai de Jerusalém e ele vai para Betânia, a casa dos seus amigos.
Maria, Marta e Lázaro. O que eu entendo com o final deste evangelho? De que toda aquela festa não era do coração, era apenas para cumprir ali o auê da turba. Não houve uma casa sequer para receber nosso Senhor. E aqui se repete, Jesus, quando estava em Belém, não houve hospedaria para ele, nem para Nossa Senhora e São José. Ele entra agora em Jerusalém, não houve uma casa que o recebesse. E ele teve então que ir para a casa dos seus amigos. E ele vai passar lá à noite, conversando, ceando, interagindo com amigos. Maria, Marta e Lázaro. Nós precisamos, meus irmãos, como Jesus, ter casas de amigos, não de conhecidos, não de multidão. A multidão, ela muda de lado com muita facilidade. Infeliz daquele que vive por causa de multidão. Infeliz daquele que vive para agradar a todos. Ele termina desagradado e não agrada a ninguém. Aquela multidão que com os ramos vão gritar: Hosana, bendito que vem, é que vão trocá-lo por Barrabás dentro de poucos dias. Não houve uma casa para acolhê-lo, não houve conversão, quem continuasse, não houve quem permanecesse. São textos, meus irmãos, difíceis, trágicos, porque nos revelam a superficialidade dos relacionamentos humanos, a superficialidade de muitos quando a questão é fé. Muda-se com muita facilidade. No domingo hosana, na sexta crucificam. No domingo missa, na sexta já é balada, já é pecado, etc. Troca-se com muita facilidade, abandona-se com muita facilidade. Esses ramos que os senhores estiveram nas mãos, os que ficam na igreja, serão amarrados e guardados. Ano que vem, na quarta-feira de cinzas, eles serão queimados, peneirados, e é esta cinza desses ramos que vamos passar na nossa fronte, lembrando um chamado à conversão. Por que os fiéis trazem os ramos e por que vocês vão levá-los para casa? Para os antigos, pessoal mais de comunidade rural, eles guardavam os raminhos, eles iam secar. Quando tinha uma grande tempestade, eles colocavam fogo no raminho. Aquela fumacinha era para acalmar a tempestade. Tá bom, isso é religiosidade popular, é a fé do povo mais simples. Mas por que nós levamos os ramos? A igreja assim nos ensina que nós devemos levar o ramo para casa e colocá-lo num local de destaque, ou no pé de uma cruz, ou no canto de uma parede, e você verá durante esta semana o que vai acontecer com o ramo. Ele vai perdendo a cor, ele vai perdendo esta vida aparente, e ele vai secando, ele vai murchando, daqui a pouco ele vai para o lixo. E São Crisóstomo diz para a igreja: olhai para este ramo que seca, é tua vida, se não te converteres, ó infiel. É um grande chamado à conversão. Porque a nossa vida é esse raminho. A gente nasce verdinho, forte, cheio de vida. Vai chegar um dia que nós secaremos e que nós voltaremos a ser pó. Este ramo que nós balançamos nas procissões não é apenas um ramo, é a nossa vida, é a sua história que está dizendo para o Senhor: contigo vida, sem a tua presença morte. Jesus já falou sobre isso, né? Um ramo que não fica fixado nele, seca, morre e é queimado. Esta, meus irmãos, esta é a vida do ímpio. Este ramo que vai secar é o caminho daquele que não tem fé, que aproveita no auge da juventude, que aproveita os prazeres e ilusões do mundo, mas que a pessoa não vê que a cada dia é um dia a mais de vida. Glória a Deus por isso. Mas é um dia a menos de vida. Um dia a mais vivido é um dia a menos para se viver. Aí vai dizer Santo Agostinho: não se vive para a morte, se vive para a vida. Nós não vivemos para morrer, nós vivemos para viver. É isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. É neste contexto que nós iniciamos a nossa semana maior, olhando para o Cristo que entra, assumindo a verdade do Cristo que vem, mas assumindo a nossa verdade, a nossa contingência. Ele necessário, nós contingentes, podemos ou não. Podemos ou não. Jesus, ele entra em Jerusalém e é aclamado com Hosana. Hosana é uma exultação para quando os reis vitoriosos voltavam das guerras.
Todo rei que ia para uma batalha e ele vencia a guerra, ele era recebido com hosana. Era uma exaltação de vitória, uma exaltação de glória. Agora o hosana tem a ver com uma outra palavra, ou com uma outra situação, que é o Getsemane. Getsemane, que Jesus vai para o Getsemane. E o que tinha no Getsemane? Oliveiras, azeitona. E o que significa a palavra Getsemane? Significa máquina de triturar a azeitona, de amassar a azeitona, para sair o óleo que é a primícia. Quando Jesus vai para Getsemane, ele vai como esse fruto do Pai que será amassado, triturado, para escorrer, não o óleo da oliva, mas o sangue do madeiro. É por isso que a traição é no Getsemane, é por isso que a angústia é no Getsemane, é por isso que é no Getsemane que ele começa a suar sangue. É na primeira colheita da azeitona que ela já começa a soltar o óleo mais puro. Então tudo envolve a paixão, tudo envolve a dor, tudo envolve a traição. A pergunta é, meus irmãos, se aquele povo gritou hosana no domingo e crucifica-o na sexta, quem mudou? Jesus ou os corações? Quem foi que mudou? Porque Jesus que entrou não é Jesus que permaneceu. O Jesus que chegou no domingo não é o Jesus que estava durante a semana. Pelo contrário, nós veremos que o que mudou não foi nosso Senhor, foi o coração. O coração das pessoas mudaram. Folha de bananeira, para onde a turma toca, para onde a turma vai. É o famoso todo mundo, né? Mas todo mundo faz. Mas todo mundo fala. Mas todo mundo vai. Continua no todo mundo. Você vê onde você vai parar. Porque aquele todo mundo que estava no hosana no domingo é o todo mundo que estava no crucifica-o na sexta. Todo mundo, vírgula, porque Maria permaneceu, São João permaneceu, Madalena permaneceu, a esposa de Maria de Cleofas, só para saber que vocês estão sintonizados. Permaneceram. Nós permanecemos. Tem gente, hoje em dia não existe mais, graças a Deus. Mas eu lembro-me, quando criança, lá em Itaúna, meu avô, seu Bismarck, barbeiro, comprava na quinta-feira santa, uns traques, umas bombinhas. Para quê? Para a gente ir na sexta-feira da paixão de manhã, lá na Praça da Matriz, doar as bombinhas para encher o Judas. Não sei se vocês conhecem a tradição mineira. Era um Judas feito de palha, cheio de bomba. Aí, chamava malhar o Judas, ó. Aí, como quem devia ser malhado era você, então a gente malha o Judas que, né? Então, de manhã preparava o Judas. Meio-dia, enforcava o Judas. Aí o Judas ficava pendurado uma árvore lá na praça. 3 horas era a ação litúrgica da morte de Jesus. Aí o pessoal ia para a igreja. Terminado a ação litúrgica, eles amarravam o Judas numa carroça e saíam puxando o Judas pela cidade. Tinha isso, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, Itaúna, não sei o que, Divinópolis. E depois, batia no Judas, e maiava o Judas. Hora que estava no fim do dia, o que eles faziam? Queimavam o Judas. A meninada gostava. Aí punha fogo no Judas, ele estava cheio de bomba, ele aquele auê. E as pessoas voltavam para casa aliviadas, porque o traidor recebeu o que merecia. A igreja foi tirando isso, porque nós colocávamos no Judas a culpa que é nossa. Porque Judas foi apenas uma peça escolhida misteriosamente, também pela permissão de Deus, para que o mistério da redenção acontecesse. Mas o que levou Jesus à cruz não foi a traição de Judas, foi o meu e o seu pecado, foi a minha e a sua iniquidade. É isso que condenou Cristo. E o Judas era como se fosse uma cartaz. Vamos colocar nele o nosso pecado, vamos malhar ele, porque ele que é o safado, ele que é o pecador, ele traiu nosso Senhor. Aí a igreja disse, vamos parar de malhar o Judas. E se você quer malhar alguém, peça as pessoas para malharem você. Aí, meu filho, a tradição, desapareceu. Você não vê em lugar nenhum mais a malhação de Judas. Porque as pessoas entenderam que não é Judas, somos nós. Que não é a traição dele, é a nossa. Que não é o pecado dele, é o nosso. É por isso que não foi Jesus quem mudou, foram as pessoas. Porque se Marta, Maria e Lázaro
eram amigos e permaneceram amigos, Judas era amigo, mas não permaneceu amigo. Tanto que Judas não foi amigo de Jesus, mas Jesus, com aquela classe, disse para Judas que ele não era amigo de Jesus, mas que Jesus sempre foi amigo dele. Quando Judas vem beijá-lo, o que Jesus diz? Amigo, com um beijo traz o Filho do Homem. Quer dizer, você não foi meu amigo, mas eu sempre fui seu amigo. Você não tem nada de reclamar da minha amizade. Agora eu tenho umas observações da sua, mas Jesus o chama de amigo. E aqui para nós, né, meus irmãos, faremos as coisas para as pessoas entenderem. Não existe traição entre colegas. Não existe traição entre conhecidos. A traição só acontece onde existe amor, onde existe confiança, onde existe amizade. Por isso que Raniero Cantalamessa, belíssimamente, vai dizer que ser amigo é ser vulnerável. Ser amigo é ser fraco. Porque os seus amigos vão conhecer as suas fraquezas. Os seus amigos vão conhecer a sua intimidade. E nada mais fácil para destruir alguém do que um bom amigo. Quem traiu Jesus não foi um desconhecido, foi um amigo. Amigo escolhido por ele, que teve os pés lavados por ele, que estava à mesa com ele, que o conhecia pelo nome. É aí que acontece o perigo da traição. Aqui, meus irmãos, eu gostaria rapidamente de levantar o problema e de conceder-lhes também a solução. Hoje, no contexto de hoje, no ano que estamos, na vida que cada um de nós temos na nossa rotina, o que nos impede de recebermos hoje Jesus na nossa vida? Porque a gente refletir só 2000 anos atrás, fica lá. Nós temos que trazer para hoje. Jesus está entrando hoje. Jesus está querendo uma casa hoje. Jesus procura amigos hoje. E quais são os motivos que impedem de Jesus entrar na nossa vida? Entre tantos, eu resumi em 5, para não ficar uma coisa longa. 5 apenas. Atenção. Primeiro motivo, cuidado com isso: expectativas erradas sobre quem é Jesus. Nós vivemos uma época, meus irmãos, complicadíssima para a fé cristã. Para nós que somos católicos, nem todo aquele que crê em Jesus bíblico, o Jesus da igreja. Tem muito Jesus estranho por aí. Tem muito Jesus criado pela pérfida mente humana. Tem muito Jesus sendo espalhado que não é o Cristo da Escritura. E se você tem expectativa errada de Jesus, para você sair do Hosana para o crucifixo, pouco custa. O povo esperava o Messias? Esperava. Tanto é que ramos, tapete, festa. Mas qual o Messias que eles esperavam? Político. Era o Messias para resolver questões políticas. O Império Romano seria excluído, o povo israelita seria livre, o judeu. Jesus se sentaria na cadeira de Pilatos e governaria com justiça. Tanto é que este papo não era papo de fofoqueiro, não era papo de esquina, estava entre os 12. E a mãe de 2, eles não tendo coragem, ela perguntou a Jesus: Senhor, permita que os meus filhos sentam-se ao teu lado quando estiverem na glória, um à tua direita e um à tua esquerda. Lembram disso? Não é a glória do céu, é a glória de Jerusalém. E Jesus fala: peraí, mas esses lugares não competem a mim, competem ao meu Pai, dá-los a quem está reservado. Ela falava da glória humana, Jesus falava da glória divina. Aí Jesus vai perguntar assim: tá bom, eles querem sentar, mas eles podem beber do cálice que eu vou beber? A mulher conhecia qual cálice? O cálice da glória. Porque nos banquetes reais, não sei se você já viu em filme, o único cálice que tem alça é o cálice do rei. Tem 2 alças grandes de ouro, porque fica na frente do rei. E os 2 convidados, da direita e da esquerda, tomam deste cálice. Por isso que ele tem alça. Então o servo põe o vinho, o rei aponta para a direita, a pessoa pega e toma e coloca no meio. Tomam-se do cálice do rei. É a maior honra que tem, sentar à direita e à esquerda. Aí Jesus pergunta: eles podem tomar do cálice que eu vou beber? A mulher entendeu que era esse. Sabe de nada, né, inocente? Ela entendeu esse. Qual era o cálice? Qual era o cálice? O que o anjo vai trazer no Getsemane. Está lá o anjo com o cálice da amargura. O que Jesus vai dizer? Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. É o cálice da paixão, da dor, do fel. E a mãe, achando que era glória, claro que eles podem beber. Aí Jesus diz:
beber, eles vão beber. Agora você vai estar do meu lado, é outra história. E os dois beberam, porque tirando João, que morreu de velhice, todos os outros 11 morreram derramando o sangue, tomaram do cálice. Cuidado, meus irmãos, muito cuidado quando você tem expectativa errada de Jesus. Eu sei que não é fácil não tê-las, mas quem mexe com psicologia, etc., e atende pessoas doentes na alma, geralmente eles trabalham que a pessoa não tenha tanta expectativa. Toda pessoa ansiosa, preocupada, ela tem muita expectativa. Não, você vai viajar, não tem expectativa. Fique aberto ao que você vai encontrar. Se alegre com o que lá está te esperando. A expectativa geralmente atrapalha, porque nós temos uma expectativa muito alta, né? Ah, padre, estou tão triste, porque comecei a namorar. Eu tinha expectativa tão alta, não deu em nada. Ah, padre, estou triste, o que aconteceu? Comecei a trabalhar em tua empresa, mas eu tenho uma expectativa tão alta de crescer financeiramente. Não aconteceu nada disso. Ah, padre, eu mudei de cidade, mudei de país. Não, minha expectativa era mas estou numa frustração. Expectativas erradas, né? Cuidado, para que você não tenha sobre Jesus Cristo expectativas erradas. Segundo, coração inconstante. Um coração inconstante, ele louva no domingo e nega na sexta. Mateus 15, 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Repita alto: fé de emoção. Fé de emoção não sustenta a cruz. Não sustenta a cruz. Cuidado, meus irmãos. Se a sua fé for de emoção, você vai negar a cruz. E tem gente que me diz: ah, padre, eu fui à missa e não senti nada. Porque você estava anestesiada, não sentiu nada? Não, eu vi lá pessoas chorando, pessoas caindo, outros, e eu não senti nada. Falei, não tem problema. Fé não é sentir, fé é saber. Uma fé de emoção não sustenta cruz. Quando vier o sofrimento, quando vier a dor, a pessoa abandona Jesus. Eu conheço assim de gente, que já esteve onde você está aí, rezando, comungando. Aconteceu na casa, na família ou na vida dela uma tristeza, ela se revolta contra Deus e não põe o pé na igreja mais. Coração inconstante. Terceiro, medo de perder algo. Os líderes rejeitaram Jesus, porque eles vão falar em João 11, 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e nós perderemos. Quando Jesus entra na nossa vida, ele vai exigir abandono de pecados e mudança de hábito. Abandono de pecado, mudança de hábito. Ah, não, então eu não vou recebê-lo, porque eu não sei o que ele vai pedir para mim. Eu não sei o que eu tenho que abandonar. Eu não sei o que eu tenho que mudar. Este medo também nos afasta de uma experiência íntima com Jesus. Quarto, cuidado com isso: influência da multidão. É o famoso todo mundo. Marcos 15, 11. A multidão instigava e gritava: crucifica-o. Não dá tempo de eu explicar tudo aqui para os senhores, que é muita coisa. Mas quando você estuda a Bíblia, e você vai estudar a paixão de nosso Senhor, o sinédrio, que era o poder religioso, porque Pilatos tinha o poder político, eles não podiam, o sinédrio, condenar Jesus à morte. Eles podiam flagelá-lo, prenderam, mas a morte só o Império Romano podia condenar. Por isso que eles vão levá-lo a Pilatos. E Pilatos vai dizer: mas vocês trouxeram ele para mim por quê? Eu sou judeu? Resolvam vocês aí. Aí eles vão dizer: mas nós não podemos condenar ninguém à morte. Aí Pilatos pergunta: mas que mal ele fez para que eu possa condená-lo à morte? Ah, ele se fez rei dos judeus. Eu não sou judeu. Não, mas ele foi contra César. Eles tentaram de todo modo crucificar o Senhor. E o que o sinédrio fez? Pegou a panelinha, sempre teve, viu? Não é de hoje não, sempre teve. Pegou a panelinha e falou com eles assim: olha, vocês vão lá para o pretório e fica um de cá, um de lá, 2 lá atrás, 3 de cá e 3 de cá. Quando Pilatos apresentar o bandido, eles não sabiam quem era, Pilatos que pega o pior de todos, né? Quando ele apresentar o bandido e eles perguntarem: o que vocês querem que faça com Barrabás? Vocês vão começar a gritar: solta, liberta, solta. E quando eles perguntarem de Jesus, eles começam a gritar: crucificam. Olha a influência da multidão. Claro que os amigos de Jesus gritavam: solta, solta. Quem viu a Paixão de Cristo de Mel Gibson, você viu isso? João chorando: solta, Maria, solta. Mas a multidão, por uma influência dos outros, crucificam. Cuidado com a multidão, porque o ser humano gosta do efeito manada.
Isso é uma teoria muito interessante. Na hora do perigo, entra na manada. Tem um estudo que diz o seguinte, só para vocês entenderem o que eles fizeram com Jesus. O que precisa para que as pessoas acreditem que existe um tigre no shopping? O que precisa para as pessoas fugirem de pânico? 3 pessoas que gritem que tem um tigre no shopping. Eles fizeram esse teste em vários shoppings dos Estados Unidos. Com câmeras, passava uma pessoa gritando, um tigre, um tigre. Todo mundo fazia assim, ó. E riam. Passava o segundo, tigre, tigre. O pessoal já ficava assim, ó. Passava o terceiro, olha o tigre, gente. Todo mundo correndo para dentro das lojas, fechando porta. Só precisou de 3 pessoas. Isso se chama efeito manada. Eles condenaram Jesus porque eles sabiam, o ser humano segue grupo. O ser humano segue tendência, o ser humano segue maioria. Eu não estou entrando aqui em política, mas eu estou contando uma questão política. Uma coisa que, no meu ponto de vista, não acrescenta nada nas eleições brasileiras. Divulgação de pesquisa. A pesquisa interessa unicamente ao candidato, não interessa a ninguém. Por que eles ficam divulgando pesquisa? Ó, esse aqui tem primeiro, ó, esse aqui tem primeiro. Porque o povo entra no efeito manada. Ah, eu vou perder meu voto? Eu vou votar naquele que está último, sendo que eu gosto? Não, eu vou votar no que vai ganhar, porque eu não vou perder meu voto. Política no Brasil está velho diz há anos, ó, porque eles sabem, o ser humano segue a turba. Segue, então começou, eles seguiram a multidão. No ano que nós estamos, você quer ser cristão de verdade? Você quer ser católico de verdade? Primeira coisa que você vai precisar, ir contra a maioria. Não seguir multidão. Não ficar aplaudindo ideologia, programas de audiência, mentalidade mundana. Nós precisamos ser os poucos, mas que permanecem contrário à onda. Não vá na onda, esteja com o Senhor. Quem não tem convicção, vive na opinião dos outros. Procure conhecer o nosso Senhor. Procure conhecer a doutrina católica. Procure se aprofundar na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Que quando os dias difíceis vierem, somente quem tiver convicção estarão no caminho da conversão. Porque a maioria se dispersarão como ovelhas sem pastor. E por último, o 5º motivo que Jesus não entra na vida das pessoas é falta de intimidade com Ele. Uma coisa é eu falar assim, eu conheço fulano de tal. Você conhece? Conheço. Ele trabalha ali no supermercado da 1º de junho. Tá bom. Mas ele mora onde? Eu não sei não. Ele gosta de quê? Não sei não. Ele é filho de quem? Não tem ideia. Meu filho. Não, eu conheço, porque toda vez que eu vou lá, ele embarra na minha compra. Não, quer dizer, você não conhece, você viu. Você vê a pessoa lá. Mas conhecer é intimidade. Conhecer é você participar do coração da pessoa e ela participar do teu coração. Quem realmente conhece Jesus não o abandona. Vamos repetir? Quem realmente conhece Jesus não o abandona. Quem não reza não persevera. Quem não conhece abandona. Precisamos intensificar a nossa vida de oração. Precisamos encher o nosso coração com uma fé firme e não emocional. Uma fé firme. Aceitar nosso Senhor não como eu gostaria que Ele fosse, mas como Ele é. Aceitar o Jesus real e não o Jesus mental, criado pela nossa mente louca, desvairada. Assumir a realidade da revelação de nosso Senhor. Permanecer com Cristo na cruz. Repita isso. Permanecer com Cristo na cruz. Não basta estar com Jesus no domingo de Ramos. É preciso estar com Ele também na sexta da paixão. E perseverar até o domingo pascal. Este é o itinerário que nós estamos iniciando hoje. Precisamos intensificar a nossa vida de oração e intimidade. Que comece com 5 minutos. 5 minutos de Deus, todo dia. 5 minutos de Deus. Aí você daqui a pouco está com o teste, está com 15, está com meia hora. Fico tão feliz quando eu vou abençoar certas casas. Eles me dizem, padre, aqui é o cantinho da oração. Fico feliz, o cantinho da oração. Certas casas me falam, padre, aqui é o barzinho. É o barzinho, não é o barzinho. Barzinho, tá bom. Cadê o cantinho da oração? A gente não pensou nisso não, a gente vai ver se tem aí um lugarzinho para a gente fazer um cantinho. Falou, olha meu filho, então vamos fazer o seguinte, o dia que tiver o cantinho de oração, vocês me chamam, porque o barzinho precedeu a prece, né? O vinho precedeu o milagre, se é que você me entende. Preocupa-se com coisas daqui
mas não se ocupam-se com coisas de lá. Precisamos rezar mais. E por último, não seguir a multidão, mas a verdade. Nós vivemos uma época difícil, falei sobre isso nos últimos podcasts que eu estive lá, e foi uma questão até muito, que intrigou muito ao Carioca e o Bola, né? Depois no off eles conversavam comigo lá. Pá, de tudo que o senhor falou, a coisa mais interessante foi a briga conceitual. Nós vivemos hoje uma briga conceitual. Não vale a verdade, mas o conceito. E mudando-se o conceito, os senhores hão de concordar que não se muda a realidade. Isso aqui é granito, mármore, granito, né? Eu posso, a parte falou, não, isso aqui vocês estão discriminando ele, não pode falar mais isso que ele não quer. Ele quer que fale que a partir de hoje ele é de madeira. Então tá bom, não vamos contrariar, as pessoas não podem ser contrariadas. Então, todo mundo a partir de hoje, isso aqui é madeira, tá bom. Todo mundo vai falar que é madeira, se falar o contrário, aí tem uma fobia, né, no coração das pessoas. Mas a minha pergunta é, todos podem dizer que é madeira, pode dar certificado, pode fazer festa. O conceito mudou a essência e a verdade? Não muda, meus irmãos. Jesus, ele não é um conceito, ele é uma pessoa. E o que as pessoas querem fazer? Mudar o conceito de nosso Senhor. Na cabecinha oca desse povo, muda-se o conceito, muda-se a realidade. Estamos na onda dos Therions, não é? Teve um rapaz que disse para a mãe que é um coati. Ele comprou roupinha de coati, o rabinho de coati, e fica andando dentro do quarto, igual um coatizinho. Coitada dessa família, né? E a mãe, para não contrariar, para não arrumar problema, deixa o coati na vida dele lá. Só que todo mundo está olhando, e o que as pessoas veem? Um jovem que não está bem e que quer imitar um coati. Mas para não contrariar, porque ele se autodenomina coati, a partir de hoje você é um coati. Mudou-se o conceito dele, ele não é mais um menininho, ele é um coati. Mas a pergunta que fica é essa, que eles não tocam. O conceito mudado muda a realidade? Não, meus irmãos, é o mundo que nós estamos. Briga-se por conceito. Veja as brigas da internet, as fobias que estão na internet, essa sociedade doida. Eles brigam não pela realidade, eles brigam pelo conceito. Na cabeça deles, o conceito equivale à realidade. E na filosofia nunca foi. Na obra criadora de Deus, nunca foi. Tanto que Deus, ele ia criando a criação, ele ia dizendo, isso é isso, isso é aquilo. A definição não vem do ser humano, a definição vem de Deus. E o ser humano hoje falou, não, Deus não apita nada, quem define sou eu. É Raul Seixas da mais vivo que a palavra de nosso Senhor Jesus, né? Pessoas que são metamorfose ambulante. Cada dia, não, o meu conceito é esse. Meu filho, o seu conceito nunca mudou a realidade. Nunca mudou, não muda e não mudará. Mas a sociedade que gosta, então eles aceitam como se mudasse. Cuidado com multidão. Quero encerrar essa nossa primeira pregação da Semana Santa com um texto que estará num livro que eu lanço este ano pela Loyola, editora Loyola, que eu faço uma reflexão sobre a paixão de Cristo e a nossa, as dores dele e as nossas. Uma coisa que as pessoas vão gostar, as 7 palavras de Jesus na cruz, e as 7 palavras para Jesus na cruz. Ele falou 7 vezes, e nós temos 7 pessoas falando para ele 7 coisas. Vou fazer um livro bem bonito. E eu achei esse texto que lá está, e quero encerrar compartilhando com os senhores, que tem a ver com tudo aquilo que eu estou aqui falando, e dá uma boa margem para celebrarmos a Semana Maior. Jesus entra em Jerusalém, e a cidade se agita. Ramos são erguidos, mantos estendidos pelo caminho, vozes se levantam em coro, Hosana ao filho de Davi. É dia de festa, é dia de aplauso, é um dia em que muitas pessoas o reconhecem com os lábios, mas poucos o reconhecem no coração. Ele passa pelas ruas, olha os rostos, escuta os gritos, recebe as honras, mas ao cair da tarde, quando o barulho silencia e a multidão se dispersa, não há portas abertas, não há mesas preparadas, não há lugar onde repousa a cabeça. A cidade que o aclamou não o acolheu. E então Jesus parte, sai da cidade dos aplausos
e caminha em direção a Betânia, a cidade da amizade. Não ande atrás de aplausos, ande atrás de amigos. Ali em Betânia não há multidão, não há grito, não há espetáculo, não há ramo, nem colcha, mas há amor. Na casa de Marta, Maria e Lázaro há um coração que acolhe, um silêncio que escuta, há intimidade que permanece. Jerusalém oferece festa, Betânia oferece lar. E talvez seja assim hoje. O mundo aplaude por um instante, celebra quando convém, ergue ramos enquanto tudo vai bem. Mas quando chega a noite, quando o sacrifício se aproxima, quando o amor exige entrega, muitos se fecham, poucos acolhem. Hoje, Jesus continua passando, continua entrando nas Jerusaléns do nosso tempo, nas agendas cheias, nos corações distraídos, nas vidas superficiais. Muitos ainda dizem Hosana, mas não abrem a porta. Por isso, ele continua procurando Betânias, casas simples, corações disponíveis, almas que não querem apenas aplaudir, mas querem permanecer. Que hoje, Senhor, a nossa casa não seja só rua de passagem, nem palco de aplausos vazios. Que a minha casa, que a sua casa, seja casa Betânia, lugar onde tu descansas, lugar onde és amado, lugar onde permaneces. Porque o mundo pode até te celebrar, mas somente nós que aqui estamos viemos para te acolher. O mundo pode até te celebrar, mas só nós que aqui estamos queremos te acolher. Que tenhamos, meus irmãos, na poderosa intercessão de Nossa Senhora, a Mãe das Dores, uma boa, uma fecunda e uma semana realmente santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.